quando eu tenho tempo eu vou ver. E a Fátima me despertou por esse olhar dela, não é? Ligado à fé, a caminhar pela fé, pela palavra, né? Pela arte. E tudo isso foi me chamando a atenção. E quando eu resolvi começar em março, fiquei dezembro, uma parte de dezembro, janeiro e fevereiro, eu comecei a pensar nos temas que iria começar a trabalhar. E cedo março eu escolhi ser da mulher, né? E como cada vez mais eu me sinto mais ligada à arte, todas as formas de arte, eu convidei 15 dias atrás a Joema e hoje a Fátima, né? E antes de passar a palavra para a Fátima, eu quero só falar o quanto que esse tema vem movimentando o mundo inteiro e me mobilizou muito ao ver com a guerra na Ucrânia, as mulheres saindo com seus filhos, deixando seus pais, às vezes pais, outros amores, maridos, pais dos filhos, não é? Irmãos, e tendo que seguir a vida, não é? E nós sabemos que temos um potencial imenso, mas que não é nada fácil e que é um tema altamente desgastante. E para poder aquecer hoje, eu fiquei pensando como começaria. E resolvi começar por dois grandes nomes, não é? Dentro da linha de estudo psíquico. Um que é o Jacó Levi Moreno, que é o criador do psicodrama, quando ele fala que nós vivemos com a realidade suplementar. O que é a realidade suplementar? É a realidade que eu vejo e a realidade da minha fantasia. Ela existe. Embora os outros não tenham a dimensão desse invisível, mas ela existe. E esse é nosso avesso, não é? Esse avesso nos acompanha desde criança. E é essa junção, a construção de nós, seres humanos, é isso. É a junção desse interno do intrapsíquico com o extrapsíquico, né? São esses dois que fazem essa junção, e esse avesso, por vezes, nós não conhecemos também, não é? E carregamos e assumimos papéis que não são dos melhores. Sabemos que não está bom, mas também não sabemos como fazermos, né? Que esse é um tema que dá para muitas lives. Mas hoje a gente vai ver essa junção do que a gente pode aprender com a Fátima e com o jeito caminhante dela, né? Que junto desse jeito caminhante tem uma picada do Carl Jung, né? Que é da psicologia analítica, e que ele mostra que nós vivemos em 3 níveis, 3 dimensões: consciente, consciente pessoal, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. E o que a Fátima vai nos trazer tem muito a ver com esse inconsciente coletivo, tem muito a ver com a necessidade de nós cuidarmos melhor de nós, vivendo nesse mundo ainda muito machista, mas que nós podemos melhorar, não é? Ser mais amorosos, acolher o nosso feminino, integrá-lo. Porque para nós entrarmos no mercado de trabalho, nós vivemos muitas confusões, muitas brigas internas, deixado de lado características fundamental para nossa, né, papéis que nós ocupamos, e precisamos unir nossas forças internas, né, que é o Yin e o Yang, e podermos viver mais integradas, né? Sermos caminhantes mais integradas. Que isso não só para nós mulheres, não é? Serve também para os homens, porque os homens também se perderam um pouco quando nós entramos no mercado de trabalho, com todos os papéis que nós viemos desenvolvendo, né? E então a gente, nesse mundo contemporâneo, fomos desenvolvendo indecisões, dúvidas, medos, raivas, e que agora a gente tem um tempo que podemos unir,
né? E a Fátima vai contar para nós essa história linda, como é ser caminhante da fala, né, da palavra, da escrita e da arte. Fátima, conta para nós. Seja bem-vinda e está com a palavra para você, querida, toda sua. Muito obrigada, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar com você, Denivalda. Mas antes, espera um pouquinho, gente, eu estou um pouco às avessas ainda, eu esqueci de tirar o penduricalho no meu cabelo. Calma, gente, e aí? Espera que eu acho que eu fiz outra coisa errada. Eu não estou às avessas, eu estou ao contrário, como assim? Então, para agora, para tudo. Acho que eu já estou bem. Só não vai dar para mudar a roupa. A minha roupa vai continuar ao contrário. O meu cabelo está mais ou menos arrumadinho. Isso aqui é um elástico, flexibilidade. A gente é flex, né? Então, eu vou falar um pouco e eu espero realmente dar conta desse recado, dar conta dessa missão que, com tão belas palavras, a professora Denivalda colocou. Eu vou colocar um pouco da minha trajetória caminheira, caminhante, peregrina, e isso fala muito forte, fala muito alto ao meu coração. Quando a gente diz ser caminhante, a gente não caminha só determinados caminhos. A vida é um caminhar. A vida é um estar com tantas pessoas que às vezes está só. Eu sou Fátima, meu nome completo é Ascensão de Fátima Serrano Dias e Santos, eu sou arte educadora. A minha vida sempre foi pautada na educação. Eu tenho quase 40 anos, ai, acreditem, é verdade, tá? Eu tenho quase 40 anos de profissão. Eu já trabalhei tudo isso, mas eu tenho mesmo 58 anos. E nessa vida, eu não sei fazer só uma coisa. Eu sou uma pessoa que estou aqui, estou pensando o que eu vou fazer depois. Agora não, tá? Agora eu estou altamente concentrada. Mas o que é que eu tenho sempre, o tempo todo, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o papel que eu tenho que ocupar daqui a pouco? E por muitas vezes, trazendo aqui à baila, à tona, o nosso tema, mulheres às avessas. Por que as avessas? É que nós temos muitas facetas e nós temos o nosso interior. E às vezes nós mostramos só isso. É como o nosso perfil, a nossa foto das redes sociais. Nós colocamos a mais bonita, parece que é sempre a perfeita. E não é, nós sabemos disso, né? Nós não podemos tirar fotos do nosso interior, do nosso às avessas. Mas a Fátima Caminhante já caminhou por muitos lugares, por muitos lugares desse mundo tão grande, o que me fez chegar até aqui, como arte educadora. Eu tenho passagem por alguns países, por algumas histórias de estudos. Eu estudei na Inglaterra durante um ano, o que me fez ter certificações para ensinar o inglês, é meu ganha-pão, o inglês é meu ganha-pão, e a arte já foi enquanto educadora da Escola Pública de São Paulo por 32 anos, e depois eu tive uma especialização feita em terras nipônicas, no Japão. Eu vivi durante um ano e meio lá, estudei em 2 universidades e fiz um trabalho de pesquisa em arte e educação. Como era a tecnologia usada naquele tempo? Faz tempo isso, 25 anos para mais. E isso me trouxe outras reflexões nesse caminhar. Então, para fazer uma longa história curta, quando eu descobri a coisa do caminhar pela vida? Andando pelo mundo. E quando eu digo andando, é literalmente andando, caminhando, passo, 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 passo. Eu sei que aqui já entrou peregrinos também, amigos meus, e esse caminhar, ele nos permite, eu acho que a Denivalda tem uma pergunta para me fazer, eu vou deixar ela perguntar. O caminhar nos permite ver a nós próprios, ver-nos de uma outra maneira, por um outro prisma, por um outro ângulo, sob um determinado holofote. Então, eu sou Fátima Serrano, de forma mais simples, e agradeço muito a atenção de todos vocês. Mas, Fátima, conta um pouco para nós, não é? Como que é ser caminhante,
nessas várias dimensões, com essa pessoa de 58 anos hoje, não é? Com esse olhar que você tem para a vida de uma forma harmoniosa, onde você busca juntar esses caminhos e essa caminhante. Sim. Bom, primeiro, a caminhada, quando a gente caminha, a caminhada nos permite que nós nos encontremos interiormente. É aquela história assim, oi Fátima, como é que você tá? Tudo bem? E aí? Vai dar hoje? Não vai? Vai caminhar quantos quilômetros? Ih, será que eu chego? Caraca, o que é que eu vim fazer aqui? Por que é que eu estou em cima dessa montanha? Então, montanha, porque eu já estive sobre algumas montanhas. Então, quando a gente está nisso, a gente se questiona, é um questionamento interior. Então, a gente começa a olhar para esse ser que está aqui, que tem... A gente está sozinho, nós estamos sozinhos, às vezes acompanhados de muitas pessoas ao redor, mas estamos sozinhos conosco. Nós estamos conosco mesmos, nós visitamos os nossos lugares mais íntimos, mais sagrados. E aí é que a gente tem aquela conversa com a gente mesmo, sabe? Aquela coisa meio maluca. Ainda mais, quando se caminha dessa maneira, nós caminhamos, primeiro, nós caminhamos pela força que nós temos. E essa força, ela é física, e às vezes nós testamos os nossos limites. Ela é física, ela é espiritual, porque há uma modificação espiritual dentro de nós, e é uma força de fé, de religiosidade. E quando eu falo aqui religiosidade, de fé, eu não estou falando de religião, eu estou falando da nossa crença. Porque caminhar e entender, primeiro, conhecer-se, conhecer a si próprio. E depois, você voltar o olho para o mundo, o seu olhar para o mundo, você é uma pessoa modificada pelos tantos quilômetros, pelo tanto de esforço físico que você fez, pelas tantas vivências que você adquiriu nesse caminhar. Então, é possível. Então, qual é a ponte disso? Onde que eu entro com a questão da palavra? Bom, eu gosto de escrever. Escrever é uma coisa que me acompanha, que tem me acompanhado pela vida. E impossível falar na minha escrita sem falar nos últimos anos que nós temos vivido. Nós estamos saindo de um processo de uma pandemia, e a pandemia me colocou frente a folhas brancas. E essas folhas brancas, ora saíam desenhadas e ora saíam escritas. Por quê? Eu exercitei muito o meu desenho e eu exercitei muito a minha palavra. E eu acabei colocando isso num livro, vocês queiram chamar num PDF. Está num PDF. Por enquanto, de 40 mulheres desenhadas por mim, 40 faces desenhadas e 40 poemas. Já andei publicando, tem gente que já viu, é aquilo. É a Fátima falando, não só de si, mas é a Fátima falando das mulheres que nos habitam, das mulheres que viveram esse período de forma tão intensa, porque nós acabamos centradas, nós acabamos alocadas em nossas próprias realidades 24 horas por dia. 24 horas por dia. Nós estávamos, no processo da pandemia, nós estávamos como mães, lavadeiras, passadeiras, arrumadeiras, profissionais, caminhantes, religiosas e tudo mais, que eu sei que é uma lista infindável. Então, eu acredito que eu respondi a pergunta da professora. Vamos ver o que temos depois, professora. Não, fala, à medida que esse livro seu sai quando você está no auge da pandemia, não é isso? Sim. Aqui tem uma pessoa dizendo: a pandemia nos obrigou a iniciar esse processo de autoconhecimento, que, pelo que eu tenho conhecido da Fátima, não ajudou a iniciar, ajudou a aprofundar, não é, Fátima? Exatamente. Eu sou formada, eu falei de algumas situações de estudo
Eu fiz a minha graduação na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, Educação Artística, trabalhei como arte educadora nas escolas públicas e particulares de São Paulo, inclusive numa pequena escola que eu gerencio, administro a minha, e eu vivo com essa questão do desenho e da escrita, acho que desde sempre. A escrita é uma forma da gente colocar no papel aquilo que nos atribula, aquilo que nos movimenta, aquilo que nos consome. Então, escrever é um processo que eu acredito, inclusive durante a pandemia eu fiz um trabalho de escrita terapêutica, onde o professor ia colocando situações e a gente não parava de escrever. Mas o escrever, ele está comigo desde que eu me conheço por gente, o escrever e o desenhar. Eu lembro da menina Fátima, debaixo da árvore que tinha na casa, e eu pegava as tintas, eu ganhava as tintas de uma florista, as tintas que ela não usava mais, as tintas velhas, e ela me dava e eu ia para debaixo da árvore. Eu lembro que a coisa mais bonita que eu fiz foi colorir um tênis, uma conga, se alguém sabe o que eu estou falando, uma conga branquinha, eu fiz um trabalho de muitas cores que parece isso aqui, era um trabalho fovista. E assim, eu levei uma tremenda chamada de atenção do professor de educação física e da minha mãe, lógico, porque eu tinha que assistir às aulas de educação física com aquele tênis. E essa é uma passagem que marcou muito. Eu era uma menina de 8, 9 anos, eu acredito, porque foi na escola no começo do fundamental, e isso é muito forte para mim, ficou muito. Eu pintava meu sapato, por conta de não ter, às vezes, o material, eu acabava pintando. Eu lembro da minha adolescência, eu escrevendo dos meus sentimentos. Sabe esse sentimento que atribula o jovem de hoje, o adolescente de hoje? Porque eu tenho filhos adolescentes e jovens adultos, já estão mais para jovens adultos, e a gente vê qual é o processo interior de amadurecer, de ser gente grande, e como ele dá trabalho. E eu lembro que isso é uma coisa muito intensa em mim, escrever o que eu sentia. Então eu lembro, eu sempre escrevendo coisas, desenhando coisas, colorindo. Então por isso é que assim, eu me defino uma caminhante, pela arte, pela palavra e pela fé. Esses 3 processos estiveram sempre em mim. Eu não sou uma artista, não me rotulo como artista, eu não me qualifico como artista. Não gosto de ser pretensão, mas eu tenho uma veia artística que eu gosto de trabalhar. Inclusive, a palavra é algo... Hoje eu estou falando muito. Essa conversa está sendo... Assim, a gente conversou muito, né, Denivalda? Sim. E eu gostaria de falar uma coisa super bonita. Veja bem, eu estava um dia, eu contei isso já para a Denivalda, eu estava colocando roupas no varal, e o meu telefone tocou. Eu coloquei no Viva Voz e continuei colocando minhas roupas no varal, as roupas da casa, de todo mundo aqui no varal. E Denivalda foi falando comigo, porque ela tinha visto justamente o que eu tinha escrito sobre mulheres, sobre o dia 8 de março. E aí ela me colocou a possibilidade de eu vir a falar. Eu falei, meu Deus, como é que eu faço para me entender com computador, celular, tudo ao mesmo tempo? Mas assim, todo mundo ajuda, isso aí é desafio que a gente vai enfrentando, colocando e tudo mais. Bom, eu sei que um dos nossos avessos. É um dos nossos avessos. E assim, ainda sobre os avessos, eu acho que eu gostaria de colocar. Quando se caminha em qualquer terreno, quando você é uma jovem, vem para São Paulo com 17 anos, quando você decide cruzar o oceano e ir lá e com as suas reservas econômicas trabalhar, e de pessoas que me ajudaram para isso, família, meu marido... Fátima, você está falando da caminhada Santiago de Compostela. Não, eu estou falando da caminhada pela vida ainda. Santiago de Compostela. Quando a gente coloca isso, existe uma série de coisas que a gente... que são os nossos avessas. Me permitam citar uma artista. Eu, inclusive, falei com a Denivalda, Adriana Varejão. Adriana Varejão está, inclusive, acho que com uma exposição na Pinacoteca. Eu vi a Adriana pela primeira vez, assim, em livros, aí eu vi mesmo, de verdade, no Inhotim, no Museu do Inhotim, em Brumadinho. E a Adriana Varejão, ela coloca, eu acho que ela coloca
o que eu estou falando, o que a gente viu dessas avessas. São paredes lindas que parecem azulejaria portuguesa, os azulejos brancos pintados de azul, e de repente você tem uma quebra, uma ruptura, um muro quebrado, uma parede quebrada, onde você vê as entranhas de um ser humano. Bom, o que é difícil nisso? O que é difícil no caminhar, no viver, no estar às avessas? Primeiro, você tem que ter resistência, você tem que ter estômago, porque você tem que se encarar, você tem que se ver, você tem que se enxergar. E não ter medo, porque o medo das nossas fraquezas não nos faz ir adiante. Medo de se enxergar, de se ver, ele pode travar a gente. Eu nunca me permiti travar, eu nunca me permiti parar por medo. É a velha história, vai com medo mesmo, e depois a gente vê o que acontece, se vai ficar com alguma sequela, algum trauma, né? E a obra da Adriana Varejão, ela é impactante, ela é assim, tipo, em inglês a gente fala disgusting, você não quer ver, mas está ali, você tem que enxergar. Então, você tem que enxergar o seu eu, a sua fraqueza, e olha que eu estou falando aqui, eu não estou num discurso de, mulheres, temos que ser palmas para nós. Nós temos que extrapolar todos os nossos limites e atender a todas as solicitações do mundo, da sociedade, da casa, da família. Olha, eu já passei dessa fase, sinceramente. Então, é resistência, encontro consigo mesmo e é paixão. Paixão, mas é paixão por você mesmo. Não adianta querer amar o mundo. Eu gosto de quem eu sou, eu gosto do que eu vejo. Eu gosto daquilo que eu enxergo como trajetória. E a trajetória é o caminhar. Não tem como não ser caminhar. Como não se posicionar diante do mundo como alguém que muda de lugar e que não fica numa posição árvore. A árvore cria raízes, é bonito, dá sombra, dá frutos e tudo mais. Mas os galhos se expandem. A copa da árvore dá sombra, acolhe. Então, por esse lado, eu acho que nós, mulheres, nós somos bem assim, árvore, nós somos árvores. E não nos permitamos, não deixe que ninguém nos coloque como árvores secas. Nós não somos árvores secas. A idade não nos limita, eu tenho 58 anos e caminho 20, 25 quilômetros quando eu saio em caminhadas. E aí vem o lado peregrina, que Denivalda coloca. Aos 50 anos, depois de um câncer, eu descobri que eu queria fazer um caminho de reconhecimento maior. E aí é físico. Esse caminho de reconhecimento maior é o caminho de Santiago de Compostela. Hoje eu posso dizer, eu já cheguei 4 vezes caminhando a Santiago de Compostela. Santiago, Espanha é a minha segunda pátria. Eu venho de família espanhola pelos 4 avós. E eu herdei uma coisa que a gente diz em inglês, que é by heart, pelo coração. Está aqui, em la sangre, está no meu sangue, que é a língua. E eu gosto disso, eu tenho um orgulho de ter vivido isso e de ter podido estar na Espanha aos 50 anos como meu segundo batismo em vida, num caminho de fé. Este é o meu caminho de fé. Eu sou peregrina de Santiago desde 2013, pelo meu primeiro caminho. Depois 2014, 2018 e 2019. E toda a minha família é uma família peregrina. Meu marido e meus 3 filhos são peregrinos de Santiago. Então isso para mim é um motivo de muita honra, porque a maior herança que nós podemos receber é o ensinamento dos pais. E meu pai e minha mãe, esta grande mãe que eu tenho pertinho de mim, papai já está lá no céu, eles me deram como herança uma nacionalidade. Eu sou uma cidadã espanhola por herança de minha família. Eu tenho um lugarzinho na Espanha que é meu, mas eu tenho um caminho na Espanha que é para onde eu sempre quero voltar. Quando praticamos pela fé, e a fé é uma das coisas que eu coloquei com paixão, com fé, as coisas da nossa vida, eu acho que a gente consegue se entender, nós conseguimos nos entender como seres humanos melhores, como seres humanos mais aptos a este mundo que nos desafia a cada amanhecer. Fátima, você acha que a fé é o que nos conecta aqui na Terra com o divino?
É o Sim, que nos dá esse centro. sim. E veja bem, Denivalda, o que nos conecta com o superior, com a nossa energia maior, como queiram chamar, eu acho que é quando eu caminho, eu gosto de falar isso. Quando eu caminho pela natureza. A maior parte das caminhadas são feitas dentro do mato, em trilha, em estradinhas. E existe aí uma conexão muito grande com as coisas superiores. Na cultura japonesa, nós temos, em termos de religião, o shintoísmo, o budismo. O shintoísmo, particularmente, trabalha com a força e com a energia dos elementos das coisas ao nosso redor. Então, a pedra tem vida, a árvore tem vida, a montanha tem vida. E quando a gente entende e sabe ouvir, sabe perceber, sabe sentir e sensibilizar-se, a natureza nos traz para mais perto de Deus. Eu acho que é a minha forma de praticar a minha fé. E aqui em casa eu acho que todo mundo caminha um pouco por aí nesse sentido. Porque a mamãe trouxe essa questão de ser peregrino, porque que ela fez com que todos nós fôssemos peregrinos, que caminhássemos uma vez que fosse, tem filho que já caminhou 2 vezes diferentes caminhos, diferentes quilometragens. E assim, não é a quilometragem que nos faz peregrinos, mas é o seu link, a sua conexão, a sua ligação com o superior. E esse superior pode ter o nome que você quiser. Chame isso de Deus, de, sabe, a forma que você universo, a energia cósmica, mas a gente precisa estar nessa comunhão. E a comunhão com a natureza traz o bem-estar. Depois de um dia de 25, 30 quilômetros, a gente pensa, não vou dar conta amanhã, mas amanhã chega e o que você quer é caminho. E assim, a vida faz isso com a gente também, né? A vida faz com que a gente... com que nós próprios nos desafiemos para caminhadas interiores. Então, eu acho que existem muitas formas da gente enxergar, da gente se enxergar, da gente se ver, da gente se ouvir e da gente se sentir. Então, assim, pessoas, não mulheres, mas pessoas, criaturas de Deus, ouçam, olhem para dentro de si mesmos, olhem para o seu interior e descubram qual é o seu avesso, qual é o ponto que precisa ser amarrado, qual é a linha que precisa ser cortada, qual é a cicatriz que precisa ser curada, qual é o remendo que precisa ser costurado de novo, reforçado. E assim, nessa analogia que nós fizemos com as avessas, eu gostaria de falar um poema que nem a professora Denivalda viu ainda. Sim, Posso agora, Denivalda? que existe. Oi? Só sei que ele existe, mas ainda não conheço. Ele existe e ele vai ser colocado daqui a pouco para a professora. As avessas. Isso. E amanhã eu vou estar divulgando. Sim. Me viro e me encontro. Me reviro e aconteço. Sou o direito e o avesso. Fim e começo. Desfeita, sou perfeita. Sou tormento e acabamento. Sigo costurando e sou feita de linhas, pontos e remendos. As avessas sou fiapos, cortes, cicatrizes e trapos. Me dispo e me visto. Mostro e me exponho. Medos, anseios, coragem fazem minha grande costura. Sou versos, palavras, sou viagem. Sou a grande costura, sem sutura, com postura. Oh, lindo, Fátima! Viva! Parabéns, maravilhoso! Nossa! Este foi feito para hoje, para agora, para a live. Fantástico, fantástico, maravilhoso. E assim, só que você acha que, ou eu não escutei direito, você esqueceu que você faz bordados lindos também.
nesses Então, na avanços? verdade, eu faço um monte de coisas e eu tenho uma mentora. Eu acho que nós não conseguimos falar de nós mulheres sem falar das nossas mães. Porque, assim, a mãe é a vida, é centro, é o universo. É essa coisa É, grande que a gente não eu consegue acho. entender. E a minha mãe é comida na mesa, água benta na garrafa e bordado e pintura. Então você vai falar, teve a quem puxar? Sim, minha mãe adora bordar, minha mãe gosta de presentear pessoas, minha mãe gosta de fazer comidinhas para receber, para levar. Hoje em dia já não está recebendo tanto, mas a gente recebe e ela ajuda a gente a fazer as coisas, as especialidades dela. Então, quando a gente é às avessas ou quando a gente se coloca às avessas, a gente também descobre que tem uma coisa chamada comida. Epa, peraí, o que isso tem a ver? Nós somos ótimas cozinheiras, Tudo. e aí daí? Nós adoramos cozinhar e comer, não é mesmo? Cozinhar, fazer Sim. bonito, tirar fotografia, postar em algum lugar para todo mundo falar, ai, que lindo, que vontade, que delícia. E a gente fica feliz, nós ficamos Sim. felizes de ver que as pessoas se emocionam, se se abrem para um comentário carinhoso, para um. Porque Uhum. assim, não tem como você ver algo bonito, algo bonito, algo que parece saboroso, algo bem feito, e você diz, fiz com amor, alimentei meus vegetarianos, estou alimentando, cuidando dos meus vegetarianos, estou fazendo isso e aquilo. Então, assim, nós mulheres, somos um universo muito amplo, as que se permitem, porque tem pessoas, tem mulheres, tem pessoas que não se permitem enxergar este universo maravilhoso. E eu Uhum. faço isso. Eu acho que eu me permito ser a cozinheira que... Tem gente que acha que eu sou cozinheira, na verdade. Não sou. Tem gente que acha que eu sou artista, acho que eu também não sou. Fátima, afinal de contas, então o que você é? Eu caminho pela arte, pela palavra e pela fé. Eu faço de tudo um pouco e eu sou feliz assim. No meu universo particular, que é falado em música, eu coloco tudo isso no prato para aqueles que queiram se servir. Então, da minha boca saem palavras de conforto, aconchego, e das minhas mãos saem desenhos bonitos, que eu gosto de qualificá-los assim, de mulheres, de 1000 mulheres diferentes, e da minha cachola, da minha cabeça, saem versos que eu não sei se tem algum valor enquanto poesia, mas eu sei que tem valor enquanto ser humano. Então, mulheres, permitam-se enxergar, permitam-se colocar para fora todo esse universo, que às vezes a gente fala, não tem jeito para isso, não vou fazer. Não dá para aquilo, não vou nem tentar. Tenta, experimenta, você só corre o risco de entender que não tem jeito mesmo, mas você corre o risco de descobrir um potencial muito grande dentro de você. E esse potencial está lá dentro e eu mostro as avessas. Ô Fátima, e você aí falando, inclusive, da comida, né? Que a comida é um dos avessos do Nordeste, né? Todo nordestino adora se encontrar numa cozinha, numa mesa, comer, presentear o que faz, né, do alimento. Que isso eu vejo que são avessos que por vezes a gente nem sabe que nossos ancestrais já traziam, não é? Sim, E que sim. veja, E você quantas coisas. me permita um elogio, uma partezinho rápido. Mas o Nordeste, eu acho que é de uma riqueza, de cor, de palavra, cordel, suassuna, e de comida, que é aquilo? A gente fica embevecido, a gente come já com os olhos, né? A gente come com É os olhos. A verdade. gente Já absorve o começa nosso. aí, não é? E assim, eu vejo que essa modernidade, nós mulheres, eu não posso dizer nós nesse momento, porque eu não esqueci, muito pelo contrário, eu cultivo também, né? E adoro, do mesmo jeito que eu gosto de trabalhar muito, mas também eu gosto de servir, de receber, não é? De fazer alguns alimentos que eu considero que faço bem. Então, assim, são algumas avessas que a gente traz, não é? Que foi o melhor que nossos ancestrais puderam nos dar naquela dimensão.
né? Sim. E que eu Sim. vejo assim, o quanto que a gente pode, né, com esse mundo atual que a gente vive, que se esquece desse prazer que nós mulheres temos e que os homens também estão cada vez descobrindo mais, né? Essa arte. Sim. E o quanto é terapêutico para todos que fazem juntos, né, Fátima? Sim, sim. Você sabe de uma coisa? Teve um momento na pandemia que todo mundo estava... A pandemia, me permita falar um pouco sobre isso, eu já falei do quanto contribuiu para a minha produção, eu tenho, acho que mais de 400 desenhos feitos na pandemia, durante a pandemia, e, assim, havia momentos que eu falava, cansei de desenhar, não tenho mais o que escrever, já estou esgotada, eu vou cozinhar. Aí eu desci e falava para meus filhos, vou cozinhar. Vou fazer uma quiche. Lá vem a mãe, do que será hoje a quiche, né? Então, assim, eu tenho os bolos da pandemia, as quiches da pandemia. Cozinhar é um ato de amor, cozinhar é afeto, você coloca no Sim. prato. Você briga Total. com pega a cebola, traz aquilo para mim, mas por que ninguém arruma a cozinha? Eu sou isso, tá? Eu sou bem isso e meus filhos sabem. Eles vão adorar me ouvir falando que eu sou assim, tá? Mas, assim, eu conclamava, please, help, eu preciso de ajuda. E aí cada um ia fazer uma coisa. Mas que bonito era colocar a mesa, almoçar Sim. todos juntos. E a gente poder trocar a experiência diária com mais calma. Porque o tempo que era no trânsito ficou para casa. Então, a gente viveu intensamente. Tinha momentos que um ia para o quintal, para a varanda, tocava alguma coisa. Tem a casa de músico aqui, tocava-se qualquer instrumento que aparecesse na mão, cavaquinho, eu via filhos tomando aula, eu ia de quarto em quarto, filho, café. Mãe, eu estou em aula. E daí que você tem aula? Pega café. Alguma coisa assim. Nós conseguimos... veja bem, parece que meu discurso, essa minha fala, é super mulher, né? Ela só falta ter a roupinha da Mulher Maravilha, né? Na verdade, a gente pode ser o que quiser. Nós podemos ser o que quiser. E eu, sim, eu tenho essa coisa de fazer bem. Organizar o tempo é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de saber que eu tenho que dar aula, eu sou professora, trabalho todos os dias, eu tenho que cozinhar, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que limpar alguma coisa, eu tenho que recolher o lixo, recolher folhas do quintal e do jardim, essas coisas. Eu tenho que sair, eu tenho que ir para a meta, tenho que fazer tudo que todo mundo faz, e com alguns adendos. Eu quero ter tempo para mim. Então eu falo que nós temos que ter os 10 minutos para a rede com café, pode ser com uma sangria também, espanhola que sou, pode ser com uma sangria, tá? Mas assim, nós temos que ter a rede com café, nós temos que parar e olhar para o céu azul, nós temos que olhar para o nosso mundo, assim, às vezes só do quintal, ver a distância. Mas às vezes é no caminhar de uma viagem que a gente vai olhar para o nosso mundo à distância, né? E enxergar este mundo, o nosso mundo que está lá. E às vezes nós temos que nos afastar dele. E é aí que brotam as grandes ideias. Quando é que você escreve, Fátima? Tem hora que eu não sei, mas eu pego o celular, registrei a ideia, eu tenho que desenvolver essa ideia, porque eu achei ela muito boa, né? Então, não estou pregando aqui um ser uma supermulher, eu estou colocando que nós temos muitas possibilidades interiores, as avessas, lá dentro. Nós guardamos um arsenal de possibilidades que às vezes desconhecemos. E Sim? você falando aí, Fátima, estou aqui pensando, desconhecemos porque cada vez mais está difícil de olhar para esse interior, não é? Fica muito para fora. Eu tenho que fazer, eu tenho que sair, eu tenho que encontrar, não é? É sempre estar indo para o outro e falta o tempo para nós. E o que tu estás falando, que pode parecer uma super mulher, para mim, assim, é um ato amoroso contigo, sabe? E é Sim. esse ato amoroso, essa generosidade conosco, é que nos deixa mais feliz. Até de, não sou artista, mas eu pinto e eu gosto do que faço, percebe? Isso é uma coisa que nos falta hoje em dia. Você sabe uma coisa que eu assisti a live da Joema depois, eu estava em aula, na semana passada.
E eu me lembro de uma fala da Joema que ela disse assim, nós nos cobramos ser famosas, aparecer o nosso trabalho. E, na verdade, eu falo assim, estar nas redes, estar nas redes sociais, estar aparecendo de alguma forma. Eu não me cobro isso, assim, eu não tenho essa necessidade. Fátima, você ia gostar de ter um livro publicado? Lógico que sim, isso é uma massagem no ego bacana, eu gostaria que as pessoas lessem. Eu gostaria que as pessoas vissem, e tá no meu Instagram, tá? Eu sei que a Danivalda já mencionou em algum lugar aí, Fátima Serrano, tem uma página da minha escola também, The Post Imagine. Deixa eu só abrir um parêntese. Eu esqueci, porque foi tão tumultuada essa história do YouTube e o Instagram, que eu me perdi um pouco quando entrei. Na descrição do YouTube, vocês vão encontrar os 2 contatos Instagram da Fátima, vão encontrar 2 livros e algumas músicas sobre mulheres, não é? E vou colocar amanhã no Instagram essa poesia da Fátima. Não é? Isso. Enfim, lá no meu Instagram, tanto o pessoal quanto da minha escola, vocês vão encontrar esta Fátima que me fala. Comida, viagem, caminho, desenho, poesia. Eu sou uma geminiana, e uma geminiana tem muitas facetas, não são só 2, não. Tem muitas facetas e cada hora brilha uma. Então, quando eu fiz a brincadeira aqui de me virar de costas, aqui o nosso melhor, às vezes, está nas costas, está escondido. Então, vamos deixar vir para a frente da câmera aqui o nosso brilho, né? A nossa generosidade, a nossa grandeza, porque eu sei que todos nós, seres humanos, temos coisas guardadas, coisas que às vezes são remendos, costuras, cicatrizes, mas assim, se a gente for sempre estar colocando aquilo que não deu certo, onde é que fica o espaço para o que deu certo, para o que dá certo, para o que é bom? E é isso que eu coloco, é isso que eu coloco sempre nas minhas redes sociais. Eu coloco isso, o que está dando certo. Eu coloco a minha mãe desenhista, a minha mãe aprendendo idiomas. Eu falo que é minha melhor aluna. Gente, me permitam falar da mãe, mas mãe é isso, né? É o começo de tudo. E essa grande fortaleza que a gente vê querendo ajudar todos. E às vezes é isso, enfim. Então, eu gosto disso, eu gosto dessa situação. Eu prefiro viver assim, eu prefiro viver as grandezas, as pequenezas também, as coisas, os detalhes lá escondidos também eu encaro meus medos, como eu falei aqui. E é isso, eu acho que nós temos missão. Se for para viver mais ou menos, melhor, a gente nem precisava estar aqui. Então, já que estamos aqui, acho que a gente tem que viver essa forma inteira, essa forma plena, essa forma corajosa, né? Que cada um de nós tem. Cada um do seu jeito. Eu acredito, sim, que cada um tem a sua possibilidade de exteriorizar o que é interior e de forma tão íntima, de forma tão pessoal. Claro. Sim. Fátima, o que tu estás falando, que você diz, se vocês verem nas minhas redes sociais, eu sou isso aí, e foi essas múltiplas Fátimas que me chamou a atenção, não é? Porque dentro dos nossos avessos que a gente se encontra, essa grandeza que somos, né? Essa beleza, não é? Mas que essa beleza não foi sempre assim, ela está sendo construída. Sim, não é? Sim. E veja bem, se nós nos limitarmos neste momento, talvez a gente não dê vazão ou não consiga expressar adiante aquilo que poderia ser uma grande descoberta, né? Então, eu acho que descobrir aquilo que a gente tem interiormente, sem medos, sem sentimentos de, não quero ver isso,
nós temos que nos enxergar, nós temos que ver as grandezas e as fraquezas. Eu acho que isso é muito do ser humano. Eu vou deixar aqui de ladinho isso que eu não gosto muito em mim mesma, na minha pessoa, e vou colocar só, não, eu tenho fraquezas, todos nós temos, todos nós estamos aqui como aprendizes, né? E às vezes eu sei que aquilo que é muito bom para alguém, talvez não seja muito bom para o próximo, para claro. Outra pessoa. Mas você não pode roubar o direito, cercear o direito do outro ser, do Sim. outro viver. Então, eu acho que a minha fala, eu quero que ela seja construtiva. A minha palavra tem que ser construtiva. Eu sempre primei por um trabalho bem feito, dentro dos parâmetros ali, escola, aula, horário, estar presente, mas nós temos sim que enxergar o nosso, como educador, enxergar o potencial do adolescente que estava dentro de nós, enxergar o problema e tentar ser, na medida do possível, um mediador. Eu acho que sim, temos grandes dificuldades na educação, no nosso país precisa de muitas coisas ainda para a gente modificar tudo isso. Então, como educadora, eu percebo que, sim, eu modifiquei pessoas, eu deixei legados e eu deixei possibilidades para que se descobrisse. E a gente sabe, um professor, quando encontra um ex-aluno e ele se lembra, e ele lembra de alguma situação muito específica, não aquelas ruins, lógico, porque se for ruim ele não vai falar com a gente, mas o aluno que se encontrou e que falou e que deixou, que nós deixamos uma marca, assim, certamente ele vai fazer a nossa caminhada um pouco mais, ele vai fazer a nossa caminhada realmente digna. E é essa colocação que eu acho que também eu tenho que trazer. Qual é o teu papel? Qual é o teu papel enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto relacional, família, não é? Na família. Sim, enquanto família. E não só a sua família nuclear, mas a grande família, né? Nós temos sim que trazer os nossos princípios, as nossas colocações, para que façamos desse mundo um mundo realmente melhor para todos nós, né, Nivaldo? Para todos nós que estamos aqui, para quem vem depois, Sem dúvida. E veja só, quando tu falas, né, de ficar ali estacionado, estagnado, o medo paralisa, não é? Então, no que eu concordo com que o medo me paralise, eu vou ficar doente da mente, das emoções e do corpo, não é? Sim. E automaticamente eu não vou conseguir desenvolver o potencial que eu vim pronta para expandir, sim, não é? Sim. Daí a importância de ter a coragem de entrar nas avessas, né? Ter a coragem de ser caminhante, juntar esses caminhos, né? Que tu pusesse 3 como vertentes, mas tem muitos mais caminhos que tu fazes, né? Sim. Todos nós fazemos muitos, não é verdade? Muitos, veja bem, mas se você tomar a arte tem uma grandeza tão grande. E quando eu conversava com você nas nossas conversas anteriores, Denivalda, eu me lembro de colocações que eu fiz. O registro que nós fazemos do mundo, porque eu gosto da fotografia, eu tiro fotos e eu falei isso para você nas nossas conversas. Quando eu tiro uma foto, eu guardo a emoção que o que eu vivi, o sentimento, a ideia, qual é a palavra que definiria isso. Eu achei isso fantástico. Achei fantástico essa... Quando eu escrever no meio de um caminho, eu estou caminhando, estou lá, estou carregando uma mochila, estou com calor, estou com o cajado, tenho que me manter equilibrada, estou subindo, estou descendo, é montanha, tem pedregulho, é a vida, isso é vida. Caminhar na natureza te mostra como é caminhar pelo mundo, como é caminhar pela vida. Verdade. Quando eu leio tudo isso, eu penso, eu não posso parar para escrever, porque eu vou ficar meia hora escrevendo, revisando, não era isso, deixa eu modificar aqui. Então eu guardo, eu registro. E aí, tempos depois, eu pego uma fotografia e eu consigo escrever exatamente aquilo que eu senti. Eu consigo escrever
falar do sentimento e da emoção que eu tive. Sim, sim. Então, assim, caminhar, quando eu coloco caminhante pela arte, pela palavra e pela fé, é porque você junta forças que a arte tem, que a palavra tem e que a fé tem. A fé que me movimenta. Eu digo que eu só caminho porque eu tenho fé. Porque físico, força física eu tenho também. Eu me garanto, né? Mas, acima de tudo, tem que ter fé para você encarar uma montanha, você encarar uma variação altimétrica, e aí é dado técnico. Claro. Para encarar uma variação altimétrica de mais de 500 metros, de 400 metros para mais, já é exigir demais do seu físico. E isso, aí você está colocando à prova muita coisa, você está colocando à prova muita, a sua fé mesmo, a sua energia interior, o seu avesso, para garantir que você vai fazer. Só para uma coisa, hoje, enquanto eu pensava, será que a conversa com a Denivalda, com o público, vai fluir? O que eu vou dizer? Será que nós conseguiremos entrar, como a gente conversou, de forma tão plena, tão intensa? E aí eu lembro de uma coisa, quando a gente coloca esse tecido, isso aqui é um lenço de caminhada, tá? Ele Fátima, tem uma função. Fátima, sim, tá dando tudo. Deixa eu só te falar uma coisa. Nós estamos já chegando ao finalzinho. Eu vou pedir para que tu sintetize, porque senão vai cortar a live. O Instagram desliga. Desliga em 1 hora. Então, assim, o tecido, esse daqui, ele serve para fazer isso. A gente vai se recompondo. Isso aqui é específico para isso. Eu fiz questão de colocá-lo hoje com essas cores vibrantes e maravilhosas para estar com vocês. E se alguém quiser saber um pouco mais desse universo caminheiro, caminhante, peregrina, só ir lá no meu Instagram, tá bom? E se quiser perguntar alguma coisa, pode dar um direct lá que eu respondo, tá bem? Caminhar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. A Juliana, perfeito, Juliana. Isso mesmo, é bem por aí, né? Que, Fátima, tem vários elogios, te parabenizando, tem, que deve ser da sua família, que diz, início de caminhada é uma página em branco, que eu achei perfeito, é isso mesmo, não é? Não sabemos o que vamos escrever, mas a cada minuto estamos escrevendo, estamos registrando, né? Na emoção, no corpo, é um dedo que dói, é o sapato que diz muda o sapato e por aí se vai, não é? Uma outra pessoa também eu marquei aqui, porque às vezes vai passando, você não pega tudo. Desdobrar as avessas precisa de coragem. Né? Só que é uma coragem que, se a gente não estiver desencorajado, não tem problema, buscamos ajuda, não é? Sim. Quer seja de amigos, de familiares, de profissionais, de psicoterapeuta. Do mesmo jeito que se tem um cajado para se caminhar, temos pessoas que podem nos dar a mão, não é verdade, Fátima? Exatamente, você tocou no ponto-chave. O cajado é o nosso a terceira perna, o nosso apoio. Exatamente. Não é? Você fez a leitura de tudo isso. Que é fundamental, né? E eu proponho, deixo depois a palavra Fátima para fechar, eu proponho que quem estiver com dificuldade de ver suas avessas, tem uma ferramenta chamada Roda da Vida. Eu esqueci de trazer, agora não dá, porque aí eu posso perder tempo. Roda da Vida se encontra no Google, procura Roda da Vida, tem as áreas pessoal, familiar, pessoal, profissional. São 4 áreas. Pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida, né? Que junta essa caminhante que a Fátima está falando, né? E assim, eu não sei avaliar se eu estou sendo uma caminhante amorosa comigo. Faz a roda da vida. É muito simples, de 0 a 10 você preenche com lápis de cores, depois você visualiza. Onde é que eu estou bem? Onde é que eu preciso injetar mais? Não é? Onde que eu preciso pedir ajuda? A quem eu vou pedir ajuda? Não é? Então, assim,
que a Fátima disse, pode pensar que eu sou uma super mulher. Não é. Foram momentos de vida que tu já costurasse, bordasse, visse as avessas, olhou para o externo e por aí se vai, porque é esse o nosso processo, e com a idade dá essa oportunidade, não é? Sim, Mas, sim. Fátima, eu te agradeço muito, foi brilhante tua colaboração, não é? E deixo à vontade o que você queira para nós podermos finalizar, para o Instagram não nos cortar. Tá bem, a minha mensagem vai ser bem rápida. Primeiro, muitíssimo obrigada a você. Muitas graças, Denivalda. Foi maravilhoso. Ao vivo também foi maravilhoso, porque a conversa nossa aí, enquanto organização, foi muito boa, muito rica e produtiva. Eu me despeço de todos, agradeço a presença de cada um de vocês, meus amigos queridos, amigos de Denivalda, pessoas que às vezes a gente nem conhece. Minha última palavra vai ser curta, tá? Nunca pare a viagem para dentro de si mesma ou de si mesmo. Descubra os seus avessos, reinvente-os, viva-os. Escreva as suas palavras e versos. Viva inteira e plenamente, se possível, serenamente. Boa noite para todos vocês. Gratidão a você e a todos os participantes. E amanhã vai estar no YouTube. Um beijo no coração de cada um. Boa noite, querida. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite, tchau. Boa noite. Obrigada, gente. Vai ficar gravado no YouTube, certo? Certo. Como é que a gente sai, Denivalda? Eu não sei sair. Você tem um xizinho em cima, você fecha ele, do lado direito superior.